E é o tratamento de John Owen que comunica claramente este ponto da expiação. Se você acha que a expiação era uma coisa geral para tornar todos salváveis, e que Jesus morreu pelos pecados de cada pessoa que já viveu, algo assim, bem, você terá que entrar no universalismo, certo? Você simplesmente precisa fazê-lo logicamente, biblicamente e teologicamente. Bem, se ele pagou pelos pecados deles, pelos pecados de todos, então por que alguém está no inferno? Certo. Por que isso será um destino eterno? E lamento que não haja maneira de superar o tratamento dado por John Owen a esta discussão. Posso ler isso? Na verdade, eu tenho isso. Você tem? Ok, vá em frente. Retirei essa seção do livro, pois não encontrei uma maneira melhor de expressá-la verdadeiramente. E, novamente, isto define sua abordagem sobre o perdão. Na leitura das sessões sobre expiação, encontramos suas afirmações. Não afirmo que tem autoridade. Não. Afirmo eficácia notável em expressão. Os textos dizem o que dizem. Minha maneira de lidar com isso é porque é um momento dinamite de destruir uma tradição onde você tem essa visão bíblica da expiação. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso, mas você tem essa tradição apenas corroendo e Owen estraga tudo. Levante-se e você vai, eu realmente posso aceitar esses textos como eles são. Isso, Não. Então, da forma como ele expressa isso, ele diz: o pai impôs sua ira devida, e o filho foi punido por, número 1, todos os pecados de todos os homens. Número 2, todos os pecados de alguns homens. Ou número 3, alguns dos pecados de todos os homens. Nesse caso, pode-se dizer que se a última for verdadeira, ou seja, a soma dos pecados de todos os homens, então todos os homens têm alguns pecados pelos quais responder, e portanto ninguém é salvo. Isso mesmo. Segundo, se a segunda for verdadeira, que é a perspectiva calvinista, então Cristo, em seu lugar, sofreu por todos os pecados dos eleitos no mundo inteiro, e esta é a verdade. Número 3. Mas se o primeiro for o caso, que ele morreu por todos os pecados de todos os homens, porque todos os homens não estão livres do castigo devido aos seus pecados, você responde por causa da incredulidade. E por essa incredulidade é pecado ou não? Se for, então Cristo sofreu o castigo devido a isso ou não? Se ele fez isso, por que isso deveria atrapalhá-los mais do que os outros pecados pelos quais ele morreu? Se ele não o fez, ele não morreu por todos os seus pecados. Agora, só para trazer um pouco de contexto, isso geralmente é uma das coisas que você ouve das pessoas. Se Cristo morreu pelos pecados deles, então por que eles acabam no inferno? Bem, por causa da incredulidade deles. Sim. E então temos que fazer a pergunta necessária que vem a seguir. A incredulidade é um pecado. Leia o livro de Hebreus. Por que o povo de Deus foi destruído? Por que não fizeram aliança de corações? Que seus corações não estavam unidos pela fé às promessas. É assim que o texto diz. Em outras palavras, incredulidade. Sim. A incredulidade das escrituras é pecado, claramente. Então Cristo morreu pelo pecado da incredulidade. Se você diz que ele morreu por todos os pecados de todos os homens, então ele morreu pelos pecados da incredulidade. E é por isso que é claro na história, quando você viu denominações ou igrejas específicas entrarem no universalismo, foi muitas vezes com base nessa crença, naquela crença de que, bem, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, todos os seus pecados, tudo foi pago. E assim as pessoas partem para o universalismo com base numa visão realmente errada da expiação. Se ele morreu pelos pecados de todas as pessoas, por todos os pecados de todas as pessoas, então isso é uma expiação universal. Isso é redenção universal. E isso é universalismo. Todos estão salvos. Ele sim morreu por seus pecados, porque eles pagam. Certo. Então acho que o tratamento que Owen dá a isso é poderoso no sentido de que ele está descobrindo uma inconsistência em nosso pensamento sobre o que Jesus realmente realiza na expiação. Agora a questão é que você terá pessoas que não são reformadas. Na perspectiva da soteriologia, em sua visão aqui, elas terão algumas coisas misturadas. Eles terão, contudo, um apego inevitável ao que a Bíblia diz sobre a expiação de Jesus. Então eles sabem disso e do que Jesus realmente realiza. Eles sabem o que está acontecendo naquela cruz para eles. Mas ainda assim essa tradição aqui, de novo, apenas a corrói, certo? E então eles têm que abandonar o que sabem ser verdade sobre a expiação para se agarrar a isso e garantir essa tradição aqui. Mas foi para todos, o tempo todo, todos os seus pecados. E você tem que pressionar isso. Ok, a incredulidade é um pecado. Bem, ele morreu por isso também, então tá pago. Além disso, você tem que colocar o que sabe sobre a expiação no âmbito da discussão. Ok? E se Jesus pagasse pelos pecados de todas as pessoas, certo? E até observe, mesmo se você disser, ok, mas isso não está ligado à crença deles, certo?
Esse é o problema. Mas seus pecados ainda foram pagos. Seus pecados ainda estavam pagos. Não se associa isso à crença. Então eles sofrem no inferno por toda a eternidade pelos pecados pelos quais Jesus já morreu. Por que recebem punição? Bem, por incredulidade, certo? Mas agora eles estão pagando pela vida de pecado e rebelião pela qual Jesus também pagou. Então há uma penalidade dupla. Em quantos pagamentos? Há uma penalidade dupla. Eu pensei que Deus era justo. Então, se nas Escrituras a justiça de Deus vem, e então a justiça é paga. Há uma pena e a justiça é satisfeita. Ok. No lugar de Cristo, onde ele diz que está consumado e a justiça de Deus está satisfeita ali, para nos dizer morra, está feito, acabou. Exatamente. Se acabou, então por que eles estão sendo punidos por toda a eternidade? Fogo e tormento intermináveis e eternos. Por que eles estão sendo punidos quando o Filho de Deus morreu para pagar por esses pecados? Então o Pai está punindo duas pessoas pelos pecados de uma só pessoa? Como podemos obter isso das Escrituras e dos padrões de justiça de Deus? Porque posso lhe dizer agora mesmo, se você conhece a lei de Deus, isso não é permitido na lei de Deus. Você não pune. Isso é bom porque questiona o caráter de Deus. É isso mesmo. Você não pune duas pessoas pelos pecados de uma só pessoa. Você não faz isso. E então, se Jesus realizou a redenção em favor deles e pagou por todos os seus pecados, por que eles estão sofrendo no inferno? Não pode simplesmente ir por sua incertidumbre. Não é isso que as Escrituras dizem, porque Jesus, você sabe, ele realmente fala sobre pessoas prestando contas por cada palavra inútil. Agora, se essas pessoas estão sendo responsabilizadas por cada palavra fútil, se isso é algo que será levado à sua atenção no dia do julgamento, como isso vai acontecer se Jesus já cuidou de cada palavra fútil? Então você sabe, poderíamos fazer isso por dias, mas precisamos descobrir as tradições que mantemos e que na verdade militam contra o que sabemos que as Escrituras ensinam sobre a expiação.